Filemão, capítulo 1, versículo 10. Nesse primeiro versículo que vai fazer a nossa introdução, eu quero conversar com a igreja sobre esse processo que Paulo teve de gerar Onésimo. Eu não sei se todos conhecem essa história, mas Onésimo era um escravo que fugiu do seu senhor. Para nós hoje, essa palavra escravo é agressiva, a gente não tem a proporção do que está sendo escravo. Mas, naquela época, Escravo fujão trazia um prejuízo financeiro para o seu senhor. Então Onésimo, ele fugiu. Só que nesse processo, quando ele fugia, ele encontrou com Paulo. Deus fez esse encontro. A gente não sabe, a Bíblia não descreve. E aí nesse encontro ele foi transformado. A palavra fala que Paulo gerou Onésimo. E por isso, por causa desse encontro com Paulo, ele foi transformado de escravo a um livre em Cristo Jesus. Mas ele precisava voltar para o seu Senhor, porque era lei. Lá mais para frente a gente vai ver isso. Então agora, entendendo o que aconteceu na vida de Onésimo, nós queremos refletir algumas coisas como igreja. Porque existem algumas estruturas de mente que não acaba simplesmente porque nós estamos aqui, você veio ouvir uma palavra e chega amanhã, você já mudou. Tem coisa que, precisa ser gerado. Então nós vamos falar aqui agora, na célula, você vai ter oportunidade de conversar, de falar o que você sente sobre isso, a sua opinião sobre isso. E se precisar aprofundar, você pode procurar o seu discipulador também. Para quê? Para que nós possamos, como igreja, gerar uma nova estrutura de mente, uma mentalidade diferente da que o mundo está pregando. Amém? E aí uma das coisas que eu quero perguntar, a primeira é, o que seria de Onésimo se Paulo não tivesse o ajudado e o tivesse julgado pelo seu título de escravo fujão? Qual seria a história que a gente iria conhecer hoje? Porque ele era um escravo que fugiu, trazendo um dano financeiro para o seu senhor. Então, se Paulo olhasse para ele e falasse assim, isso aí é problema, não quero. Isso aqui não vai resolver. A segunda coisa que a gente pode observar, que a gente não vai aprofundar, mas eu acho que é muito válido a gente pensar também sobre isso. No primeiro versículo fala assim, gerei enquanto estava preso. Qual seria a história que nós iríamos conhecer se Paulo falasse assim, eu estou preso, estou numa lascada, desculpa a palavra, a gente que prega para jovem, a gente fala umas palavras, eu estou muito mais complicado, então eu não tenho tempo para cuidar de você, porque eu estou com um problema demais, Onésimo. Qual seria a história que a gente iria conhecer? Porque eu o gerei enquanto estava preso. Então, refletindo sobre essas duas coisas, a gente vai entender o valor dessa carta. Uma carta que talvez você já leu por pressa. Quero terminar a Bíblia rápido, quero chegar em Apocalipse. Talvez você leu com pressa e não deu valor ao que está aqui. O valor dessa carta está em nos ensinar como a graça de Deus trabalha. Como a graça de Deus alcança o perdido, tornando ele de um escravo a um irmão do seu ex-senhor. Olha que profundo. Ele era escravo, mas porque ele encontrou Jesus e foi transformado no seu interior, a vida agora que Paulo propõe para ele você se tornará irmão do seu Senhor. É uma transformação de vida. Então, a graça de Deus trabalha assim. Ela não olha para a questão do merecimento. Ele merecia? Talvez não. Mas ele foi alcançado pela graça de Deus. E o amor de Deus, ele deve ser aplicado assim nos dias de hoje em nossos relacionamentos. Tanto na igreja, como na nossa família. Quantos relacionamentos desgastados com nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa esposa.
Porque nós não entendemos a aplicação da graça. A gente recebe dela, mas a gente não quer dispor. E um dos nossos desafios é caminhar na contramão da doutrina secular. Só é possível desfrutar e oferecer a graça daqueles que abrem mão de ver como o mundo vê. No mundo em que vivemos, para você receber uma segunda chance, você precisa merecer. Não é verdade? Quantos de nós já não reproduzimos isso? Você não merece. Então você não vai receber uma segunda chance. Você não tem a minha confiança. Mas a palavra de Deus, ela caminha na contramão disso. Para você receber uma segunda chance, você só precisa errar. É profundo isso, né? Você só precisa errar. Você pode até não querer, mas a segunda chance, ela está disponível para você. E nós, como igreja, nós temos que parar de trazer legalidades do mundo para dentro da igreja. Porque nós estamos dificultando o recomeço de algumas pessoas. Porque a gente está colocando coisa onde não precisa. A graça é para todos. Amém? Eu sei que é um pouco difícil a gente desenvolver esse pensamento, mas eu quero te falar que é isso que o Senhor tem para nós. Então nós precisamos ser uma igreja que acredita nas pessoas, uma igreja que acredita na possibilidade de uma nova história. E que não olha para o problema e fala assim, isso aqui é um caso perdido, isso aqui já deu trabalho demais. Droga não tem como, vai ter que internar e a gente não mexe com isso, então vamos ver, deixa o próximo. É um problema de mau caráter, a pessoa rouba, já mexeu com coisa errada demais, a gente não mexe com isso aí vai dar problema demais. É uma mentalidade que nós vamos gerando e a gente passa para os nossos filhos. E assim a gente vai determinando quem vai ser salvo e quem não vai, e quem vai ser. E não é isso que Cristo tem para a igreja. Amém? Então nós precisamos ser uma igreja que acredita nas pessoas, uma igreja que acredita na capacidade de cada pessoa em recomeçar, em ter uma nova história. E essa carta pessoal de Paulo, olha isso, Paulo, ele escrevia para as igrejas, falando sobre pontos que as igrejas precisavam observar, melhorar. Escrevia para os pastores, destacando algumas exortações, alguns ensinamentos. Mas nessa carta, o que Paulo faz? Ele vai falar apenas de uma pessoa, Filemon. Essa carta não fala de mais nada. Ele não entra em mais nenhum assunto. Ele não fala sobre como deve ser o proceder dentro de uma família. Ele não fala como deve ser o proceder num relacionamento de igreja. Mas ele pede para que Filemon aceite novamente Onésimo como irmão em Cristo Jesus. É uma carta pessoal. Paulo ele está falando, colocando o nome dele encarecidamente. E isso é o que nós vamos aprender. Então essa carta, ela nos inspira a ser a igreja que Cristo sonhou em que nós fôssemos. E para isso nós precisamos caminhar na contramão do legalismo, de que nós precisamos exigir isso e aquilo outro, para que alguém possa desfrutar de um recomeço em nosso meio. E Onésimo, ele não tinha direito a perdão. Vamos ler o versículo 12. Para a gente observar essa próxima parte, versículo 12. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão.
Vamos entender isso daqui. Então, Onésimo, ele era um escravo. Eu sei que é meio complicado a gente aceitar isso. Para mim, eu sou bem... com essas coisas, eu fico indignada. Mas vamos entender, naquela época era legal. Não era contra a lei. Então, Onésimo era um escravo. Então, pensa que você tem um objeto na sua casa, um relógio, um carro. Então, você, além de desfrutar do relógio para saber do tempo, você também tem o valor que aquele relógio te dispõe. Esse escravo também tinha. Se você observar mais antes, ele fala que ele fugiu e ainda trouxe um dano financeiro. Então, Onésimo, ele ainda foi tido como um ladrão, porque ele não deixou que o seu senhor desfrutasse do valor que ele dispunha. Mas olha isso aqui, ele foge, encontra com Paulo, é transformado. Pela lei, Paulo tinha que mandar Onésimo voltar. A lei falava isso, manda ele de volta para o seu senhor. Só porque nós estamos falando de igreja, amém? E Filemão era crente. Então o que Paulo fala para ele? Não quero que você o receba como escravo. Eu estou te mandando ele como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Então, a palavra aqui é que o perdão apenas não basta. Você precisa se dispor a restaurar o relacionamento. O perdão apenas não é suficiente, Filemão. Você precisa reconhecer Onésimo como irmão em Cristo. E Paulo, ele ainda é mais profundo, porque quem está escrevendo é Paulo. Imagina o respeito, a honra que Paulo tinha. E ele fala assim, receba Onésimo como se estivesse me recebendo. Mas era um escravo. Esse escravo trouxe dano para mim. Essa pessoa me feriu. Então agora, além de perdoar, eu preciso restaurar esse relacionamento melhor do que o que eu tinha antes. Gente, essa palavra é muito profunda. Porque a gente entende que a gente só tem que perdoar, que a gente só tem que liberar o perdão. Mas a palavra nos ensina, através de exemplos, não o receba mais como escravo, mas como irmão. A igreja, quando começa a caminhar no legalismo, ela perde o seu potencial como corpo de Cristo. Porque a gente começa a escolher quem é importante e quem não é. Cristo, ele nos formou como corpo. Ele poderia muito bem ter nos feito individuais, mas ele pegou e fez um corpo. Então não tem como a gente determinar aquilo que é importante e aquilo que não é. Se você olha com preconceito para o seu dedinho mindinho, você está menosprezando o equilíbrio do seu corpo, porque tudo tem importância. Então Deus, ele não erra quando ele usa o corpo para exemplificar o nosso relacionamento como igreja. Então quando a gente olha para Onésimo, e quando eu falo Onésimo, você pode pôr o nome, você nem precisa, né? A mente humana é assim, já gritou aí o nome da pessoa, né, gente? Vamos falar a verdade. Então, quando você olha para essa pessoa, para Onésimo, e fala assim, você não é digno de uma segunda chance, eu já me desgastei demais com você, não quero mais. Você está desprezando aquilo que Cristo achou importante. E assim você está querendo tirar do corpo aquilo que Cristo trouxe. Aquela pessoa por quem Cristo morreu. Então nós não temos essa autoridade. Então a ação sobrenatural de Deus sobre a igreja, ela age através da graça de Deus para o perdido. Mas para que esse perdido tenha facilidade, não falo que não vai acontecer, porque quando Deus determina, acontece. Mas a gente pode escolher facilitar. Então para que esse perdido encontre facilidade na sua transformação, nós como igreja precisamos escolher andar por fé nos nossos relacionamentos.
Porque quando a gente começa a olhar para o problema, para a questão em si, a gente já começa a escolher quem merece e quem não merece. Quem é digno de confiança, quem é digno de ir na sua célula, quem é digno de ir na sua casa, quem é digno de ter um relacionamento com você, com seus discípulos e afins. Porque essa pessoa merece, mas essa daqui não. Então, para que o poder sobrenatural de Deus haja, é necessário a aplicação da fé, nós como igreja. Então, Cristo nos chamou como corpo, aonde a individualidade não tem espaço. Todos são importantes. Todos têm o seu papel, mesmo que seja simples aos nossos olhos. Mesmo que seja simples para você. Precisamos dizer não ao legalismo dentro da igreja. Precisamos ser a igreja que paga a dívida dessa pessoa. Nós temos que decidir a andar pela graça e a amar pela graça. Não pode ser por merecimento. Amém? Vamos ler o versículo 17, que vai falar um pouco sobre essa escolha. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Para não dizer que você me deve a sua própria pessoa, sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Sabe o que Paulo está falando? Da graça que você recebeu, agora você vai me reanimar. Disponha dessa graça. Porque quando você recebe e retém ela para você, você acaba transmitindo isso para as pessoas ao seu lado, e isso traz frustração. Quem aqui já está um caminho a mais na fé cristã, entende do que eu estou falando. Então Paulo ele fala, ponha na minha conta. Ah, mas eu estou tremendamente magoado com Onésimo. Então, reanime o meu coração, faça por mim. Faça por mim. Então, eu acredito que aqui muitos se inspiram na história de Paulo. Paulo, uma pessoa que viveu pelo Evangelho. Paulo, uma pessoa que pastoreava pastores, discipulava pastores. Paulo, um pregador, um fundador de igreja, mas que não desprezou um escravo. Ele não olhou para o status desse escravo. Então, nós precisamos nos inspirar em Paulo. Paulo ele tinha uma personalidade fechada, rigorosa, mas ele se dispôs a cuidar de um problema. Então nós precisamos também escolher, acreditar e se compadecer de um escravo, interceder por ele e ainda pagar o preço exigido por esse escravo. Ah, pastora, mas a gente não tem escravos. Mas a gente tem prostitutas. Nós temos drogados. Nós temos adultério. Nós temos pessoas que estão dando trabalho há muitos anos. E que muitos têm escolhido, isso aqui não vale mais a pena. Já tem 10 anos que está na igreja, não mudou até hoje. E assim a gente vai escolhendo quem vale a pena e quem não vale a pena. E nós vamos matando alguns no caminho. E Paulo, ele nos convida a pagar o preço. Ponha na minha conta. A graça, ela precisa caminhar junto com o amor. E nós não temos esse amor para pagar a conta do outro. Ponha na minha conta. Muitas vezes o recomeço de uma pessoa precisa de apoio, precisa de um esteio,
precisa de alguém para pegar na mão, falar assim, olha, eu acredito em você. Eu sei que hoje você não consegue, mas você vai conseguir. Hoje você não tem força, mas amanhã será um novo dia. Mesmo que essa pessoa está ali afundada no alcoolismo, mesmo que essa pessoa está aqui há anos, mas nós precisamos ser essa igreja do recomeço. Talvez muitos estão pensando, isso aqui é palavra para o redil, pastora. Isso aqui é palavra para líder. Eu quero falar para vocês que não. Isso aqui é palavra para a igreja. Porque Cristo nos chamou como igreja para amar uns aos outros. E isso aqui é princípio de amor. Isso aqui é princípio de cuidado, de se importar, compaixão. E a gente precisa ter essa abertura de facilitar. Eu quero aqui que levanta a mão quem já precisou recomeçar. Quem foi para um caminho errado e teve que recomeçar. Eu precisei recomeçar. Eu quero perguntar, foi difícil? E se eu te perguntar o porquê foi difícil, eu posso acreditar que mais de 90% foi por causa de pessoas? Foi difícil por causa de pessoas. Vocês entenderam o que nós estamos conversando hoje, igreja? É facilitar, que vai acontecer, mas nós precisamos parar de colocar barreira na onde não tem. Nós precisamos ser a pessoa que pega e caminha junto, e não que escolhe, não, você está andando devagar demais, não quero mais caminhar com você. Então nós precisamos largar de ser a igreja que põe dificuldade demais e facilita o recomeço de pessoas que querem recomeçar, que precisam recomeçar, mas não têm força. E falando do meu exemplo, eu também precisei. Quando eu estava ali numa fase de transição e a minha fama, a fama dos meus problemas eram muito maiores do que aquilo que estava no meu coração. Então ninguém sabia o que Deus tinha para mim. Ninguém sabia o que estava no meu coração. Mas todo mundo sabia da minha fama. Todo mundo sabia do que a Jennifer fazia, o que a Jennifer largava de fazer e como a Jennifer se relacionava. Então a fama estava indo a quilômetros de distância. E aí eu precisei de alguém para pagar a minha conta. A frase ela é um pouco pejorativa, mas para alguns pode parecer que está sendo jogada, mas para mim ela agregou valor. Então essa pessoa ela falou exatamente essa frase: ninguém quer cuidar dela, não? Deixa que eu cuido. Ninguém quer cuidar, não? Está dando trabalho? É? Não, deixa que eu cuido. Você sabe quem é essa pessoa? Pastor José Carlos. Ninguém queria. Estava jogando e falava mal e não sei o quê. E aí numa reunião, eu lembro exatamente, ninguém quer cuidar dela, não? Pode deixar. E nós precisamos de pessoas assim. Pessoas que não olham para o problema, pessoas que olham para a solução, pessoas que olham para o milagre. Hoje está dando trabalho, mas amanhã vai ser alguém em Cristo Jesus. E às vezes porque nós vamos olhando com preconceito, determinando o que essa pessoa vai ser, nós estamos julgando as pessoas pela fama. E olha, igreja, como eu digo, é igreja. Porque quando alguém começa a menosprezar uma parte do corpo de Cristo, você está roubando o potencial desse corpo. Então, quando você olha para alguém e despreza pela situação atual, talvez você está desprezando um futuro pastor. Talvez você está desprezando um futuro evangelista. Talvez você está desprezando uma pessoa que vai ser um grande político no futuro. Aquilo que é um problema hoje, no futuro, é um potencial. Eu lembro como hoje, ouvindo uma ministração com a mãe, eu esqueço o nome dela, a mãe dos Valadão, e ela falando que não sabia como resolver o problema do André Valadão, porque a Mariana Valadão é um doce, né, gente? A Ana Paula Valadão também. Mas o André Valadão era inquieto, ele punha fogo na igreja, ele passava vergonha nos pais dele.
Então ele já não sabia o que fazer quando Deus deu uma palavra para ela. Eu o fiz assim. Não queira mudar ele. Então a gente julga a pessoa porque a gente quer só um tipo de pessoa dentro da igreja. A pessoa que senta, levanta as mãos na hora que tem que levantar, ora, cai para trás, não pode cair errado também, porque senão é demônio. E a gente vai escolhendo quem é mais fácil receber cuidado e amor. E aí Deus falou para ela, se você quiser você pode procurar no YouTube, só é difícil porque tem milhares de palavras dos Valadão, né? Eu o fiz assim. E aí naquele momento ela fala que quando ela está sentada e o vê pregando, correndo de um lado para o outro, porque se você observar, quando André Valadão ministra, ele não quieta, ele é inquieto em Deus, porque foi Deus que fez ele assim, gente. Já pensou se a mãe dele tivesse o pressionado a ser quem ele não deveria ser? De manhã também eu dei um exemplo também desta igreja. Nós tínhamos uma adolescente há muitos anos atrás que era rejeitada pelo seu jeito, um pouco sufocante, porque tudo dela era muito entregue. Ela amava demais, ela se relacionava demais, ela até sufocava. Eu falei para ela assim, você não achou ruim eu dar o seu exemplo? Não. Ela falou, não, é verdade. Então ela era rejeitada. Mas hoje, depois de alguns anos, a gente vem entender por que Deus a fez assim, persistente, a pessoa que gruda e não larga. E ela é assim mesmo. A gente vai observar as pessoas com quem ela cuida. Se fosse eu desistia no segundo mês. Então Deus tem um propósito. Se ela tivesse colocado o potencial dela numa caixinha, hoje ela não conseguiria cuidar de casais que aos olhos humanos, impossível restauração. Mas está lá há 5 anos, orando, jejuando. Então a gente tem que parar de olhar e desprezar aquilo que hoje é um problema. Porque na hora que Jesus Cristo, na hora que a cruz de Cristo alcançar, Ele tira as arestas que está demais, mas fica ali o propósito dEle. Amém? Então não vamos desprezar não, igreja. E a gente tem essa mania. Vocês já pararam para pensar na igreja que nós vamos ser no futuro? Olha para o seu lado. Olha aí, pode olhar mesmo. Olha para um lado, olha para o outro, olha para trás. Você vai encontrar apenas semelhantes. Vamos falar a verdade. Semelhantes. Agora vamos pensar aqui, daqui 10, 15 anos, ou não, mais perto, 5 anos no máximo, nós vamos ter travestis dentro da igreja. Qual vai ser sua postura ao sentar perto dessa pessoa? Você vai pular 2 cadeiras? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque o evangelho é para todos. E basta você querer para receber dele. Então essas pessoas vão querer sim, em nome de Jesus. E eu quero que elas venham para cá. Elas não precisam ir para outra igreja, elas têm que vir para cá, porque é aqui que vão ser transformadas. Mas para vir para cá, elas precisam ter uma igreja que os ama e não os julga e olha com preconceito. E aí, se a gente for pensar nas diferenças, porque um transexual, ele corta. Não tem como colar de novo, igreja. E aí você vai olhar, você vai falar assim, não, minha filha, você não pode ser amiga dele. Que era ela, mas agora é ele. Por quê? Mas mãe, o coração dele é totalmente de Jesus. A medicina ainda não evoluiu, não tem como colar a igreja. Vocês estão me entendendo? E o preconceito, o que a gente vai fazer com esse preconceito, igreja? Você sabe que eu mudei com a minha filha, porque quando passava algumas reportagens, depoimento, eu sempre trocava de canal, porque eu queria poupar ela. Mas aí Deus me alertou, isso está errado, porque no dia que ela vê, ela não vai saber agir sem preconceito. Então agora eu não troco mais, é lógico que aquilo que dá para a idade dela. Mas eu ensino para ela que é errado, mas é comum. Acontece ali na rua de trás, ali na casa da minha família, com um tio, com um primo.
porque assim ela vai ser a igreja que Cristo sonhou que ela fosse. A igreja que ama e estende a mão, sem julgar, sem preconceito. Essa é a igreja que nós vamos ser daqui a um tempo. E nós precisamos pensar sobre isso agora, para não fazer feiura quando isso acontecer. Porque já, na verdade, já aconteceu algumas feiuras, né, gente? Mas nós cremos que nós vamos conversar sobre isso, e nós vamos repensar em como ser igreja. Então nós não podemos julgar as pessoas, nós não podemos olhar para as pessoas olhando para o problema delas. Isso aqui está difícil demais para cuidar. Agora falando para líderes mesmo, quer escolher quem vai ser salvo, quer escolher quem merece as suas horas, né, gente? Não, você está dando trabalho demais, não quero você mais não. Porque, gente, vamos falar a verdade, você não deu trabalho nenhum, né? Converteu de um dia para o outro, né, gente? Mamãe não precisou deixar o joelho roxo para orar por você, mas a graça que você recebeu, você está detendo. Porque da graça que você recebeu, a outra não merece. Você está dando trabalho demais. E nós precisamos dispor a amar como Cristo nos mandou. Então, que tipo de igreja você escolhe ser? E nós conseguimos observar no ministério de Jesus alguns exemplos de pessoas que foram pedra de tropeço na vida de alguns que queriam recomeçar um milagre. Em Mateus 15, fala da mulher cananeia. E essa mulher, ela estava gritando por Jesus, mas Jesus no momento não deu atenção para ela. No momento, Jesus, por alguma questão, ele tem um propósito, eu acredito que era esse, nos ensinar isso. E aí os discípulos falam para Jesus assim: mestre, você quer que a gente mande ela embora? Quem foi que falou, igreja? Quem foi que falou? Discípulos. Você quer que te manda ela embora? Está te incomodando, Jesus. Olha outro exemplo, Jairo com a sua filha morta. Ele ouve de pessoas próximas, ele caminhando com Jesus para sua casa, porque ele tinha fé que Jesus ia curá-la. Até então ela não estava morta. Aí chega alguém próximo da sua casa, alguém próximo dele, e fala para ele assim: não incomodes mais o mestre, ela já morreu. Quantos de nós não estamos determinando a morte de pessoas ao nosso lado? Isso aqui não merece mais não, isso aqui já morreu, isso aqui já é um alcoólatra, isso aqui já é ladrão, isso aqui já é prostituta, isso aqui já escolheu o que vai ser dentro da escola. E a gente vai determinando futuros que não estão alinhados com o que o Senhor sonhou para essa pessoa. E nós precisamos, como igreja, nos envergonhar. Como eu disse, não é líderes. E mais para frente você vai ver o porquê que não é líderes. É igreja. Nós temos também outro exemplo. O cego Bartimeu, gritando loucamente. A palavra de Deus fala que ele gritava. E aí a multidão e os discípulos também andando junto com a multidão. Eu acredito que os discípulos também. Eles viram assim e falam assim: fica quieto. O que é isso? Falta de empatia. Fica quieto. A gente olha para a pessoa com ferida e fala assim: você está incomodando demais. A pessoa está gritando por ajuda. Família toda acabada, filhos todos abandonados. E a gente fala assim: você está incomodando demais. Psst. Minha líder, você quer que eu mande ela embora, minha líder? E a gente vai escolhendo quem merece a graça. Isso é vergonha. Porque Cristo morreu por todos. Mas em Marcos capítulo 2, vamos abrir? Versículo 3. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Quantas pessoas eram? 4. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico.
Quantas pessoas cuidaram desse paralítico? Então era o líder? Gente, era o líder? Para a gente recomeçar, a gente precisa de mais pessoas do nosso lado. Líder sozinho não faz milagre não, gente. A gente precisa de amigo. A gente precisa de relacionamento. Porque lá no mundo o que chove é relacionamento. Aí chega na igreja, as pessoas ficam meses sozinhas. E aí só fica quem tem raça. Porque senão não consegue. 4 pessoas. Esses 4, gente, tinha na cabeça deles o quê? A gente só precisa colocar esse paralítico perto de Jesus. O que eles colocaram na cabeça dele? A solução. Eles encontraram uma casa lotada, a qual eles não conseguiam entrar. Eles olhou para o problema? Eles olhou para o problema, é um paralítico, isso aqui não tem cura não. É impossível esse paralítico receber. Aí eles olhou para a dificuldade, a casa lotada, também não. O que eles pensou? Vamos descer no teto. Gente, vamos falar a verdade, é muito mais difícil, né? Seria mais fácil um sair gritando no meio da casa, abre espaço. Não é, gente? Mas o que eles falou? Nós não vamos desistir. Ele vai ser curado, a gente só precisa levar ele para Jesus. A gente só precisa fazer isso. Jesus já sabe o que vai fazer com ele. Já está determinado. A gente só precisa levá-lo. A gente precisa de líder, a gente precisa de amigo, a gente precisa de uma igreja que coloca os doentes nas costas. Uma igreja que olha e fala assim, eu vou te levar, não está conseguindo caminhar não? Eu vou te levar. Nós vamos devagarzinho? Não tem problema, eu não tenho problema em diminuir a minha velocidade para caminhar com você. E assim a gente larga de ser igreja que abandona pessoas para trás. Por quê? Porque esse aqui não anda na minha velocidade, esse aqui não é igual a mim, e assim nós vamos agregando pessoas. Então, pessoas dispostas a caminhar. Foi carregado nas costas esse paralítico. 4 pessoas para carregar 1. Então, se a gente for observar, a equipe de louvor já pode vir subindo. Nós somos essa igreja, vamos falar a verdade. Mas nós temos dificuldade em ser ela todos os dias. Sabe por quê, gente? Por causa da ingratidão. Às vezes hoje a gente não acredita na pessoa que está à nossa frente, porque a gente sofreu a ingratidão da pessoa que a gente confiou lá atrás. Pastor, eu já fiz isso, eu já carreguei nas costas 1, 2, 3. Tem muitas mães que não acreditam mais nos filhos, porque já caiu nas drogas 1, 2, 3. Tem muito casal que já desistiu da restauração, porque sofre o problema 1, 2, 3 vezes. E assim, nós vamos determinando que pessoas não valem mais a pena, porque continuam no erro. Mas igreja, se a gente for pensar, talvez nós não vencemos algumas coisas ainda. Então, nós estamos desprezando os primeiros degraus, mas os primeiros degraus que nós também pisamos. Então, o nosso problema hoje não é falta de amor, é espinho demais sufocando esse amor. E nós precisamos nos dispor a arrancar os espinhos da nossa alma. Eu tenho certeza, eu conheço pessoas aqui, eu conheço a nossa igreja. Tem amor, mas tem mágoa demais. Tem história negativa demais para trás, você está carregando. E a gente precisa arrancar os espinhos. A gente precisa determinar, eu não vou mais carregar essa dor comigo. Porque por causa da dor que um nos fez, aí nós não acreditamos no próximo. E assim nós estamos caminhando na igreja, deixando muitos para trás, porque esses não estão encontrando espaço.
Porque está cheio de espinho. Nós vamos orar agora. E que você possa arrancar esses espinhos da sua alma. Nós precisamos orar aqui em duas vertentes. A primeira são para pessoas que têm o amor esfriado. Você ama, mas você não tem mais força. Você não quer mais pagar o preço. Já está frustrado demais, já deu trabalho demais. Talvez seja com seu filho, talvez seja com alguém na sua família, seja com um amigo, talvez seja com até mesmo um irmão dentro da igreja, discípulos. Nós queremos orar com você. Você vai receber o renovo de Deus. O óleo do Senhor vai descer sobre a sua vida e vai arrancar os espinhos da sua alma. Esses espinhos da ingratidão que hoje está sufocando. Mas nós também queremos orar pelos onésimos. Nós temos pessoas que não veem espaço mais dentro da nossa igreja. Aquela igreja não me cabe mais porque ninguém acredita mais em mim. Aquela igreja é perfeita demais, eu erro demais. Aquela igreja não tem espaço para mim. Eu não vejo ninguém com capacidade para me amar, para olhar para mim e falar assim, eu vou caminhar na sua velocidade. Então, se você quiser, você pode vir para o altar. Mas se você quiser, você também pode apenas levantar a sua mão com